Olá pessoal, tudo bem? Retomando aqui a nossa aula, nós estamos, só para lembrar, estamos falando sobre o conservadorismo e o liberalismo e as ideologias brasileiras, né? Ou seja, como que essas ideologias elas iniciaram no Brasil, tá? Eu sei que alguns vão dizer, não, mas o conservadorismo não é uma ideologia, é um pensamento, não tem problema aqui, porque nós não estamos discutindo exatamente uma questão etimológica, né? Ou uma questão filosófica em si. Mas nós estamos discutindo, aí podemos até dizer o pensamento liberal, o pensamento conservador, não tem problema. É que colocar ideologia me parece que fica mais fácil de entender o contexto, certo? Bom, eu expliquei para vocês nas aulas antecedentes, eu falei sobre como que o Brasil, com uma experiência, uma tradição portuguesa, como que o Brasil olhava para o conservadorismo e para o liberalismo. Aí nós vimos lá a questão do liberalismo estatista, ou melhor, do conservadorismo estatista, do conservadorismo cultural, culturalista, falamos da questão cosmopolitana, daí surgiu a ideia do liberalismo. Estou falando no Brasil. E por que eu estou enfatizando o Brasil? Porque no curso de 1.0 eu falei sobre conservadorismo e liberalismo no âmbito internacional. E aí algumas pessoas me pediram, poxa, mas o Brasil teve essa corrente ou não? Porque hoje é muito comum, nos dias de hoje, estou falando aqui 2020, as pessoas olharem para o conservadorismo e para o liberalismo e começar a trazer correntes ou pensadores estrangeiros. E aí fica a pergunta, nós não temos pensadores brasileiros, nós não tivemos discussões conservadoras e liberais ao longo da história do Brasil? Sim, tivemos e é o que eu estou apresentando. O pano de fundo era muito diferente do pano de fundo dos outros países, em que essas correntes foram estudadas, tanto o liberalismo quanto o conservadorismo, tudo bem? Agora, a partir desse bloco aqui e dos blocos seguintes, eu vou tratar do pensamento político da independência. Na verdade, nós vamos chegar, a partir de agora, nós vamos chegar até a Constituição de 1824. Porque esse processo, até chegar à Constituição de 1824, se deu por muitas discussões entre conservadores e entre os liberais. Contudo, qual era o pano de fundo? O que conservador e liberal eles concordavam inicialmente? Eles concordavam que o Brasil, que era um país dividido, não é um país como nós temos hoje, unificado, um Brasil único. Era um Brasil dividido por capitanias e existiam muitos movimentos separatistas à época. Pega aqui o exemplo do Rio Grande do Sul, com a Revolução Farroupilha, e outras tantas micro-revoluções ou discussões que à época existiam. Então, liberais e conservadores, eles concordavam que eles precisavam de um Estado nacional. Onde exatamente eles divergiam? Eles divergiam na forma da construção do Estado Nacional, certo? Então nós vamos primeiro entender como que o Estado Nacional começou a ser construído no Brasil e para isso eu preciso voltar para Portugal, é essa viagem no tempo que nós iremos, no tempo e espaço que nós iremos fazer. Nós vamos voltar para Portugal, entender como foi o processo de construção do Estado Nacional português. Faremos um corte epistemológico, porque eu preciso que vocês saibam disso para entender o pensamento hegemônico que ocorreu na independência e no primeiro reinado, que era um pensamento conservador estatista, que foi o que levou à construção do Estado Nacional, mas ele se deu em Portugal primeiro e depois no Brasil. Tudo bem? Eu queria indicar só mais 2 outros livros que algumas pessoas no chat me perguntaram se eu tinha algum livro que fale sobre ciência política e Estado mais atual. Eu tenho este livro aqui, ó. O livro é Teoria Geral do Estado e Ciência Política, João Roberto Gorini Gambá.
ou Gamba, acho que é melhor Gamba, né, porque não tem acento, certo? Esse livro aqui. É um livro didático, um livro de uma linguagem simples, então é bom. Esse livro aqui, em que pese seja um livro mais antigo, é um clássico. Ele não tem capa, ele está com a capa, aquelas capas de livro antigo. É o Teoria Geral do Estado, do Shahid, S-A-H-I-D, Shahid Maluf. Tá? É um livro barato, no sebo. Tá? Ele fala aqui sobre questão de Estado, monarquia, enfim. Então, são dois livros que eu acho que complementa esse estudo, tá? Complementa esse estudo sobre, não sobre ideologia, mas sobre entender como se deu a construção do Estado brasileiro, certo? Bom, já gastamos muito tempo aqui fazendo essa introdução, então nós vamos voltar para o absolutismo de Portugal. Vamos aqui focar o estudo no absolutismo de Portugal, que surge basicamente ali desde 1750. Lembrando que o conservadorismo estatista, que é o que nós estamos falando aqui, porque eu iniciei dizendo, olha, vamos falar sobre o absolutismo de Portugal. Absolutismo, obviamente, ilustrado. Lembrem-se, o conservadorismo estatista, ele é gênero, do qual o absolutismo ilustrado é uma espécie. Nós vamos falar aqui também sobre o reformismo ilustrado, que seria uma espécie, aí um certo absolutismo ilustrado mais brando, mais moderado. Tá? Então nós vamos entender essas figuras, em especial o absolutismo ilustrado e o reformismo ilustrado. Vamos lá. O absolutismo ilustrado, o que ele seria? Fiz aqui algumas anotações, um roteirinho, para eu não me perder, e aí, porque os assuntos são... Eu sempre tento tratar aqui, fazer uma linha, né, histórica para entender os pensamentos. Então, a minha memória não é tão boa assim para guardar tantos detalhes. Mas então vamos lá. O absolutismo ilustrado, também conhecido como despotismo esclarecido, o que acontece? Os monarcas que eles aderiram a essa espécie chamada absolutismo ilustrado, o que eles queriam? Eles queriam governar de forma absoluta, ou seja, não concorrer com nenhum outro poder, governar como soberanos, supremos, só que eles também queriam, naquele momento, promover reformas político-econômicas no Estado, nos seus respectivos estados, com base naquelas ideias iluministas, entenderam? Então eles queriam o melhor dos mundos, governar de forma soberana, e, de outro lado, promover reformas que trouxessem aí a modernidade para os seus estados, do ponto de vista econômico, científico e etc. Tá? Bom, alguns monarcas na história aderiram a esse modelo absolutismo ilustrado. Então não é um modelo que nasceu em Portugal. Portugal apenas importou esse modelo. Esse modelo já foi adotado por monarcas como, por exemplo, Catarina II da Inglaterra, Pedro I da Inglaterra, da Rússia, né, Catarina II da Rússia e Pedro I da Rússia, Frederico II da Prússia, Carlos III da Espanha e o José I de Portugal, da Casa de Bragança. Tá? O reformismo ilustrado, ele foi gerado, por excelência, na França. Então a França é o berço do reformismo ilustrado. Baseado, obviamente, nas ideias iluministas, tinha aí por intuito trazer avanços para a respectiva sociedade que o adotasse. Avanços no campo da ciência, no campo da política, no campo da economia, com aquelas ideias iluministas. Tá? Alguns entusiastas aí dessa forma, desse reformismo ilustrado, eram os fisiocratas. Né? Então eles eram entusiastas desta forma, né, de tocar o Estado. Né? O reformismo ilustrado luso-brasileiro, ele tem algumas diferenças, pouquíssimas, mas nós precisamos entendê-las. Tá? Diferença dos outros reformismos ilustrados. Vale lembrar que França e Inglaterra, esses países, né, esses estados, eles eram vanguardistas no processo de construção de um Estado nacional. Por exemplo,
A Inglaterra, desde Elizabeth I, estou falando aquela de 1533 a 1603, desde lá já se iniciou as reformas para a construção de um Estado nacional. Então, muito antes de Portugal, eles tinham uma tradição já em reformas. Portugal, portanto, era um país atrasado, se comparado ali à França e à Inglaterra, a Prússia e demais países já mais avançados no que tange a questão de reforma. Aí surge uma figura muito importante em Portugal, que também será muito importante para o Brasil, ainda que de forma reflexa. Por isso que eu quis voltar para falar da história de Portugal aqui, que é um cara chamado Marquês de Pombal. Marquês de Pombal, ele pertencia a uma elite chamada elite estrangeirada. Sabe o que é elite estrangeirada? Elites, na época, eles designavam lá a tal da elite estrangeirada, um indivíduo que era um cara viajado, que conhecia outros lugares. Porque, obviamente, nós estamos falando de Portugal, um país economicamente desestruturado, culturalmente atrasado. Então, aqueles que tinham oportunidade de estudar fora, visitar outros países, enfim, ter experiências em outros países, eram indivíduos privilegiados do ponto de vista intelectual. Então, eles eram chamados de elite estrangeirada. Tá? Quais eram os motivos, ou quais foram os motivos que determinaram aí, ou foram determinantes, melhor dizendo, para o atraso de Portugal? A precocidade nas reformas. Por que assim precocidade nas reformas? Queria fazer essas reformas muito rápidas, sem passar por um procedimento. Segundo, a importação de modelos. Então, o que Portugal queria fazer? Basicamente, o que o Brasil até hoje, em alguns, eu estou falando no ano aqui de 2020, até hoje, se presta a fazer, e de uma forma muito ruim. É trazer o modelo de fora, que teve sucesso lá fora, modelo econômico, modelo de uma determinada política pública, e colocar no Brasil, no caso lá em Portugal, sem considerar as particularidades e as peculiaridades do Estado. Então, isso era um dos problemas que fazia com que que Portugal fosse um país atrasado. Fora a economia, aliás, não havia uma política econômica definida, e a questão cultural. Tá? Bom, mesmo com todos estes problemas, mesmo com todas essas dificuldades, Marquês de Pombal promoveu boas e importantes reformas em Portugal. Eu aqui escolhi algumas, tá? Foram várias, então eu coloquei aqui as mais importantes, que escolhi, o critério foi aquelas reformas que acabaram tendo impacto também no Brasil. Por exemplo, a primeira, submissão da igreja ao Estado, que é aquela teoria do regalismo. O que é o regalismo? É o direito do Estado se intrometer em assuntos da igreja. Portanto, a igreja passa a ser um braço do Estado. E vocês vão entender por que ele fez essa reforma, principalmente na questão educacional. O Marquês de Pombal, se vocês pegarem vários escritos dele sobre a igreja, ou melhor, sobre a construção do Estado Nacional, ele dizia o seguinte: para se firmar a autoridade do Estado, de um Estado forte, de um Estado nacional, tem que se combater dois inimigos: o clero e a aristocracia. Porque ele entendia que essas duas fatias da sociedade acabavam colocando em xeque, porque questionavam a autoridade do rei. O clero, dá para saber o motivo pelo qual, tendo como líder o Papa. Então, obviamente, acabava se intrometendo nas questões de Estado. Então ele dizia, temos que acabar com essa intromissão. E a aristocracia, que basicamente é o que nós entendemos hoje como aristocracia, eram os parasitas que ficavam ali no governo, determinando ali, fazendo políticas oligárquicas, que beneficiava ali um grupo de pessoas com privilégios, e ele achava que isso daí e acabava se intrometendo nas políticas de Estado, e o Marquês de Pombal entendia que isso dificultava firmar a autoridade do Estado
nacional, certo? A segunda alteração foi a expansão e o aperfeiçoamento da burocracia de Portugal. Portugal não tinha burocracia. Eu estou falando aqui na burocracia do ponto de vista positivo, né? Não havia uma ideia do que era algo público. O que era coisa pública? Os cargos públicos eram dados para a aristocracia. E era justamente por isso que ele queria acabar com a aristocracia. Não necessariamente o aristocrata era um cara bom, um cara tecnicamente bom. Por isso que Portugal, também, uma das coisas do atraso, é de não ter eficiência. Então ele queria definir o que era algo público, diferenciar do que era privado. Então a aristocracia não podia fazer da coisa pública o quintal da sua casa. E distribuir os cargos públicos para quem verdadeiramente tinha técnica. E aí aquela ideia de meritocracia, tal, enfim. Bom, a terceira reforma, muito importante, foi uma reforma em que ele propõe uma política econômica mercantilista para Portugal. Marquês de Pombal, ele era um fã, né, do economista Colbert. Quem era Colbert? Colbert era o economista de Luís XIV. Nós vamos ver aqui que Marquês de Pombal era um entusiasta do governo de Luís XIV. Colbert era o pai do mercantilismo. O que é mercantilismo? Mercantilismo é a ciência de enriquecer o Estado. Tá? E por que ele queria fazer isso? Porque é o seguinte, Portugal era um país absolutamente dependente de outros. Comprava tudo da França e da Inglaterra com ouro, ou seja, com as riquezas do Brasil. Imagine se tivesse uma independência naquela época do Brasil. Portugal quebrava. Portugal provavelmente viraria uma província da Espanha ou de um outro país qualquer, certo? Então ele tinha essa preocupação de tirar Portugal dessa dependência, criar sua riqueza e, eventualmente, se tivesse uma independência, uma secessão das colônias ou talvez uma briga ali com os parceiros comerciais, Portugal seria um país autossuficiente. A quarta mudança, importante também, nós vamos ver no desenrolar, principalmente nessa ideia do absolutismo, foi uma alteração chamada, acabou tendo o nome, de justnaturalismo absolutista. O que é isso? Na visão de Pombal, para se criar um Estado nacional, a produção legislativa, ou seja, a fonte do direito, quem cria o direito, só poderia ser o rei. Não poderia ser terceirizado a ninguém, a outro poder. Um poder legislativo, não poderia... Ele queria, na verdade, acabar com o pluralismo jurídico. O que é isso? Acabar com a ideia de costumes como fonte do direito, acabar com a ideia de common law, jurisprudência, precedentes como fonte do direito, acabar com a ideia de se interpretar o direito a partir das lições de doutrinadores famosos. Ele queria acabar, ele queria dizer o seguinte, olha, só o que vem do rei são leis válidas, só o que o rei produzir. Inclusive, em 1789, é publicada uma lei chamada Lei da Boa Razão. Essa Lei da Boa Razão, em resumo, ela justamente diz isso. Só é lei aquilo que provém do rei. Pronto, certo? Bom, a quinta reforma, e última aqui, é a reforma educacional. Na cabeça do Marquês de Pombal, o problema de Portugal não ser um país que prosperava na cultura, na educação, era porque a educação estava nas mãos dos jesuítas. Lembra da primeira alteração, que foi justamente tirar o clero do Estado, ou seja, fazer o clero ser um braço do Estado, mas não ter uma influência no Estado. Então, perpassava aí a ideia de tirar a igreja, portanto, os jesuítas, da educação de Portugal. Aliás, tinha umas teorias da conspiração aqui também, à época, que ele falava, os jesuítas que estão, enfim, essas coisas que a gente vê hoje, também tinha na época. Então, tinha várias teorias conspiratórias em torno ali dos jesuítas. A ideia do Marquês de Pombal foi bem simples. Ele expulsou os jesuítas de Portugal e das colônias. Então, ele tirou os jesuítas. Claro que depois foi confirmado que essas teorias eram furadas, e nem o problema da educação era dos jesuítas, era uma coisa de cunho econômico, estrutural, etc. Mas, enfim, ele arrancou os jesuítas de lá
Ele reformou a Universidade de Coimbra, criou uma espécie de iluminismo português, né? E justamente para depois culminar na ideia do absolutismo e por consequência, né, ao final desse processo, o nacionalismo, o Estado Nacional que ele tanto idealizava, certo? No próximo bloco nós vamos falar sobre as ideologias. Como que as ideologias se comportaram nesse processo quase que de revolução monárquica, tá? Mas não saiam daí.